Meus irmãos, nós vamos ter um grande desafio como igreja a partir deste momento, nosso retorno aí de período de férias. Como igreja e sendo expostos à Sagrada Escritura, nós vamos estar trabalhando durante a semana 3 séries, 3 livros da Bíblia que serão expostos, para que nós possamos cada vez mais nos acostumar e ao mesmo tempo aprendermos e reduzir o nosso tempo para que possamos estar expostos a toda a Bíblia Sagrada. Pastor Paulo, ele vai estar sendo responsável e vai estar nos conduzindo regularmente através do estudo de Gênesis, que já começamos, estamos chegando e já finalizando o capítulo 4. Às quartas-feiras, nós vamos estar estudando Filipenses, seja através do pastor Paulo ou através dos presbíteros, muito especial na quarta-feira agora com o presbítero Valmir. E a partir de então, como alternativa, e uma vez ao mês, nós vamos estar também estudando e estamos iniciando hoje a série de Colossenses. E que dentro do possível, nós vamos estar linkando todas essas cartas ao mesmo tempo. Então vão haver temas e vão haver momentos em que nós vamos estar preocupados e nós vamos tentar linkar todas as 3 cartas e as suas temáticas. Mas é claro que tudo isso sem comprometer o entendimento puro e simples do percorrer da exposição descritiva do texto. E assim, dessa forma, hoje nós iniciamos a carta de Colossenses. Meus irmãos, carta de Colossenses, apesar de muitas críticas aí dos nossos acadêmicos teológicos, é uma carta que nós entregamos a autoria ao apóstolo Paulo. E essa carta foi escrita muito provavelmente nos anos 50 depois de Cristo, logo depois em que Paulo estava preso, muito provavelmente em Éfeso. Mas não é uma unanimidade, existe uma dúvida se Paulo estaria preso ao escrever essa carta em Éfeso ou Roma. Alguns dos grandes homens a nível de teologia ou de análise histórica da Sagrada Escritura acreditam que seja muito provável que em Éfeso, porque Epáfras, que é o homem que cria, que origina, que surge, que emerge com a igreja de Colossos, era mais fácil que ele estivesse em Roma para visitar Éfeso do que o movimento contrário nas descrições que Paulo faz durante a carta. E a cidade de Colossos, meus irmãos, preste muita atenção a esses detalhes geográficos e históricos que vamos estar falando inicialmente, porque eles vão ser primordiais para que você entenda o que Paulo está dizendo ou o que Paulo quer iniciar a dizer nos versos 1 e 2. Colossos é uma cidade da região da Frígia, na atual Turquia. Na época, era uma província de Roma da Ásia Menor. A cidade era a segunda cidade mais importante da região. Por quê? A principal cidade da região, aonde estava concentrada Colossos, era Laodiceia, muito conhecida e também uma das igrejas pelas quais João escreve e menciona no livro de Apocalipse. E cidade que era muito importante devido à sua questão econômica. Laodiceia era como se fosse uma capital da província ou da região aonde estava localizada. Mas Éfeso estava a aproximadamente 19 quilômetros de Laodiceia e tinha aproximadamente 7.500 habitantes. Meus irmãos, 7.500 habitantes para uma cidade do mundo antigo, estamos falando de uma cidade muito grande. Muito grande. Lembre-se que nós não estamos falando de uma população de bilhões de pessoas. Estamos falando de uma grande concentração populacional na casa de milhões, onde a faixa etária das pessoas é em média 40, 45 anos, a estimativa de vida. Temos uma série de problemas sociais, saúde, que nós não podemos sequer comparar ao que temos hoje. Estamos falando, e lembre-se disso, estamos falando do mundo antigo. Estamos falando de que local e maneira de se redigir um livro eram de extrema
era de extremo valor e de muito caro produção. Era extremamente caro ter acesso na época a papiro ou ao pergaminho, ou até mesmo pessoas alfabetizadas para que pudessem redigir. Então essa cidade, hoje Turquia, segunda cidade mais importante da região, aproximadamente 7.500 habitantes. E como era a constituição dos habitantes dessa cidade? Cerca de 75% dos habitantes dessa cidade eram gentios helenistas. Estamos falando de romanos, gregos, persas, homens em que hoje nós olhamos para eles e estamos falando aí como se fossem de origem muçulmana, estamos falando aí de gregos na persona de europeus que tinham se expandido devido ao império de Alexandre o Grande, e claro, que em meio ao grande império romano e todo o poder advindo de Roma e seus exércitos, que dominavam praticamente todo o centro-norte africano, toda a Europa e uma boa parte de toda a Ásia. Então estamos falando aí do Império Romano, que apesar de respeitar culturas, a sua lei tinha uma dinâmica de como lidar com essa cultura, principalmente por meio dos impostos, mas de uma cidade em que cerca de 75% gentios, helenistas, pagãos, politeístas. E cerca de 25% dessa população eram judeus. Judeus que tinham sido enviados para a região de Colossos, para a cidade de Colossos, no ano de 213 a.C., pelo rei Seleuda Antíoco III. Preste muita atenção neste detalhe. A segunda maior cidade, em que a sua população é 75% gentios, helenistas, pagãos, politeístas, e que no ano 213 a.C. haviam sido enviados uma população de cerca de 2.000 famílias judias, monoteístas, judaicas, plenamente judaicas, que tinham retornado da Babilônia, mas que agora tinham sido enviadas para que pudessem compor a cidade de Colosso. Meus irmãos, a estas famílias politeístas, helenistas, pagãs, nós temos basicamente 3 religiões que eram dominantes na cidade de Colossos entre esses pagãos. Estamos falando de gregos, romanos, egípcios e, inclusive, seus deuses. Nós temos registros históricos em Colossos, não na cidade erguida, porque hoje temos somente as ruínas, e os irmãos vão entender por que somente ruínas mais à frente. Mas nas ruínas temos registros de cada um dessas religiões por meio de seus deuses. Fragmentos de estátuas descritos em cuneiforme, que é o escrito entalhado por cunha em vasos ou talhas de madeira, e também pergaminhos. Mas não somente isso. Temos historiadores como o judeu famoso Flávio Josefo, que faz o registro em boa parte de toda essa história do mundo antigo, principalmente do que tange, do que toca as famílias judias e a história dos hebreus. Mas temos aí vários outros, como os pais da igreja, que vão fazer descrições sobre como era essa cidade. Meus irmãos, aproximadamente no ano 50, então, Paulo escreve essa carta. E carta essa que foi levada à igreja que Paulo ainda não conhecia pessoalmente. Paulo conhecia aproximadamente 5 ou 6 pessoas que eram parte da liderança dessa igreja, inclusive Epáfras, que é a pessoa responsável mencionada nos versículos 7 e 8, por levar essa carta de Paulo à igreja de Colosso. Lembre-se, Paulo está preso, provavelmente em Éfeso ou Roma, pede para que Epáfras pegue essa carta e leve à igreja. E por que esses detalhes são muito importantes?
Paulo só vai visitar pessoalmente a igreja de Colossos, é mencionado lá na carta de Filemon, verso 22. Aproximadamente 2 ou 3 anos depois da carta, após a sua soltura, aproximadamente. Agora pense comigo, meus irmãos, e é a partir daqui que nós precisamos de muita atenção para entender esse prólogo, essa introdução da carta de Colossos. Paulo antecipa a escrita da carta e o envio da carta à igreja de Colossenses, porque Epáfras traz algumas notícias a Paulo sobre o que estava acontecendo e o que estava inserindo ou tentando se inserir na igreja. A igreja de Colossos, que surge por meio do evangelho de Jesus Cristo, começa a ter alguns problemas que são dois. Lembre-se do que falamos agora há pouco. Gentios, helenistas, muitos deles platônicos. Acredito que esse termo deve ser conhecido a alguns irmãos sobre o autor Platão da filosofia, que da cultura grega é um dos principais dos pensadores a literalmente nortear a filosofia até os dias de hoje, um dos pais da filosofia. E grande parte dessa população, então, tem acesso a esse modo de pensar, a essa maneira de se interagir agora com o evangelho que era mencionado as boas novas de Jesus Cristo. Por um outro lado, temos aqui cerca de 25% da população que não tem mais o templo aonde apresentar os sacrifícios ao Senhor Deus, o Deus de Israel. Não tinham mais onde fazer os seus ritos litúrgicos aos sábados, apresentar sacrifícios, as festas da Páscoa, Pentecostes, a observação das luas e as festas sagradas do povo judeu. Esses dois povos misturados, agora surge a igreja de Colossos. O evangelho de Jesus sendo anunciado, mas o evangelho pelo qual eles ainda sequer conheciam quem era o tal Paulo, apóstolo dos gentios. Meus irmãos, isso é muito sério, porque observe essa afirmação. Receberam o evangelho, mas não conheciam presencialmente, pessoalmente, Paulo, a quem pregava aos gentios. Lembre-se de que hoje nós somos a igreja que recebeu o evangelho de Jesus Cristo, mas nenhum de nós viu a encarnação do Filho de Deus pessoalmente. E nos termos do evangelho, bem-aventurados ou mais bem-aventurados aqueles que creram, mas não viram. Mas lembre-se, meus irmãos, nos anos 50, 60, muitos anos ainda para frente, este livro que está em suas mãos, este livro canônico com 66, esse conjunto de livros, que é o termo Bíblia, conjunto de livros ou rolos, ele não existia. Não estava ali o conjunto dos escritos dos patriarcas, não estava ali a história dos reis, dos profetas, as crônicas, não estava redigido ainda por completo ou sendo ajuntado os 66 livros. Ao contrário, enquanto numa comunidade de fé, a tradição oral sobre o que Jesus ensinou, sobre aquilo que Jesus fez, sobre o Cristo ressuscitado, era uma história que nos termos, por exemplo, de John Wesley, aquecia o coração dos homens, assim como foi com os apóstolos ou os discípulos no caminho de Emaús, que ao ser anunciado aquecia os corações.
mas que eles não tinham acesso a um livro escrito que os pudesse lembrar todos os dias, ou que estivesse acessível. Mas, ao contrário disso, tinham em todo o tempo, sendo assolada a igreja em suas ideias, em seus pensamentos, em sua cultura, as questões filosóficas. Pode um homem ressuscitar? Pode existir um só Deus? Nos termos modernos, e essa pergunta não começou hoje, existe uma só verdade? Como que você pode dizer que existe uma só verdade? Nos termos de Platão, você está vivendo no mundo das ideias. Ou você precisa vir ao mundo das ideias. E de um outro lado está o povo judeu. Não temos mais o templo. Vocês não fizeram a circuncisão. Vocês não obedecem às leis mosaicas da alimentação, dos ritos. Vocês não oram o Sidur. Aonde vocês estão com a cabeça? Jesus era judeu e por que vocês não agem como judeu? Lembre-se, meus irmãos, nós não tínhamos o WhatsApp, não tínhamos a tecnologia, não tínhamos as bibliotecas, não tínhamos sequer nesse tempo aqui ainda, não existia João Calvino, não existia Agostinho de Hipona, nenhuma dessas pessoas que hoje nos é tão fácil, que nos é tão acessível, que nos é tão possível uma infinitude de livros que nos explicam o Evangelho, que nos trazem a profundidade do Senhor, nada disso existia para essa igreja. E o que vai acontecer? A igreja de Colossos, que cria em Jesus, que havia recebido o Evangelho de Jesus, que estavam convertidos ao Senhor Jesus, começam a ter essas perguntas se inserindo nos corações. Elas estavam adentrando a realidade, ao contexto dessa igreja. E assim como eu e você, e assim como a cultura de hoje em dia, temos essas perguntas, sejam do nosso contexto, seja da nossa existência, assolando a nossa mente. E se estamos falando de poucas pessoas letradas em escrever, em ler, que dirá, meus irmãos, em discussão argumentativa? Eram poucas as pessoas que tinham vocacionalmente acesso a essas informações para que pudessem discutir, para que pudessem proteger, para que pudessem resguardar a igreja daquilo que o mundo desafiava em pensamentos, em ideias, em ações. Diante desse cenário, meus irmãos, Paulo então antecipa essa carta. Porque qual é o problema que está entrando na igreja de Colossos? Os falsos ensinamentos, sejam em ideias, sejam nas práticas litúrgicas ordinárias da rotina da vida da igreja no mundo antigo. Preste muita atenção nisso. Falsos ensinos que afetam as ideias, que afetam a rotina, que afetam a vida ordinária da crença da igreja de Colossos. Nós temos então, meus irmãos, de um lado, helenistas, gregos, filósofos, e o seu paganismo politeísta, seja romano, grego, egípcio, e do outro, a performance religiosa dos judeus, que não tinham mais o templo e que estavam longe de Jerusalém para que pudessem ter os seus ritos religiosos. Meu irmão, toda essa descrição, todo este pano de fundo, para que você comece agora a entender as duas frases que Paulo está escrevendo na introdução desse livro. Vamos novamente ler. Verso 1. Paulo, lembre-se, a igreja de Colossos não conhecia quem era Paulo. Não existia o WhatsApp vídeo para que Paulo, dentro da cadeia, fizesse uma exposição online à igreja de Colossos. Um homem que era desconhecido pessoalmente. Paulo,
apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Meus irmãos, todas as cartas do mundo antigo, e principalmente as cartas do Novo Testamento, aquelas que são epístolas, estamos falando aí logo depois dos evangelhos, elas têm uma estrutura, um estilo de escrita. E esse estilo possui 4 critérios. O primeiro é uma saudação de abertura, depois os votos iniciais, terceiro, o conteúdo, a mensagem pela qual ela quer dizer, e por fim, a despedida final. Cada um desses blocos, meus irmãos, Paulo tinha uma intenção de extrema complexidade e cuidado com cada uma das palavras, para que ele pudesse preencher cada um desses momentos com conteúdo teológico e anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Para que cada palavra apontasse diretamente para onde Paulo queria conduzir a igreja na orientação em todo o decorrer da carta. Então, meus irmãos, cada uma das palavras estão em ordem, cada uma das expressões estão em um sentido que era intencional da parte de Paulo para que ele pudesse alcançar o coração da igreja e tratar sobre as questões da igreja. E dando um pequeno passo, antecipando, Paulo vai usar algumas expressões e uma delas, no verso 2, antes de retomar o verso 1, ele usa a expressão graça e paz. Meus irmãos, diante da realidade do que a igreja de Colossos estava enfrentando e trazendo isso para a nossa realidade de hoje, eu queria te dar um spoiler inicial para a nossa explicação. Paulo deseja, a Sagrada Escritura deseja a você nesse momento graça e paz, porque nas entrelinhas o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: aperta o cinto, vocês vão precisar da graça e da paz de Jesus para o que vocês vão estar aprendendo a partir de agora. Vocês vão precisar da graça e da paz de Jesus para que vocês possam se opor ao falso ensino e para que vocês possam crescer na fé, perseverando na centralidade de Jesus Cristo. Paulo antecipa dizendo graça e paz, apertem os cintos, porque para se opor ao que vocês têm dentro da igreja, para que vocês possam se opor ao que vocês têm na sua cultura, para que vocês possam lutar pelas boas novas do Evangelho, vocês vão precisar de graça e paz para que vocês possam ouvir a partir de agora, porque a população está aí ao redor de vocês. Tem helenista, tem pagão, tem romano, tem grego, tem egípcio, tem judeu, está todo mundo ao redor. E vocês precisam de 2 coisas, graça e paz, porque vocês vão ter que lutar. Não é diferente você pensar nessa saudação e nessas 2 palavras, meus irmãos. Porque quando Pedro está sendo preso em Atos dos Apóstolos, a oração da igreja possui um grande aspecto em relação a Pedro. A igreja ora ao Senhor não para que o imperador, não para que o governante fosse preso, não para que o governante fosse morto. Não, não. A igreja coloca o governante da época diante de Deus, aquele que prendeu Pedro diante de Deus, e a oração da igreja é: encha-nos de coragem para pregar o evangelho de Jesus Cristo. A igreja não ora para que ela tivesse uma boa profissão ou boa condição acadêmica ou tivesse bons argumentos culturais. Não, meus irmãos. Isso é secundário. A igreja ora para quê? Para que houvesse coragem nos seus corações para pregar o evangelho. Nas palavras de Paulo, na saudação inicial, que Paulo está aqui, em outras palavras, dizendo: tenham coragem, por via de graça e paz de Jesus Cristo, para enfrentar os desafios, as orientações que vão ser postos diante de vocês. Mas retornando ao verso 1, depois de essa introdução, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus.
Paulo não era conhecido pela igreja, mas ele reafirma que ele estava sendo enviado por Deus, estava enviando aquela carta como um homem de Deus, para que a igreja recebesse a palavra de Deus e as orientações da parte de Deus, para que eles se aperfeiçoassem, para que eles aprendessem, para que eles fossem lapidados à luz do Evangelho. Meus irmãos, e Paulo vai repetir uma expressão desse tipo em 1 Tessalonicenses 2,13, onde ele vai elogiar a igreja de Tessalônica, porque quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, recebem as palavras de Paulo como, observe a expressão, como palavra de Deus. Quando eu e você recebemos a exposição da Sagrada Escritura, meu irmão, isso não é para que você tenha contido somente nas suas razões, somente nas suas categorias racionais. Isso precisa inundar o seu ser e, nas palavras de Schaeffer, alcançar os seus afetos. Nos termos judaicos, alcançar as suas entranhas. Não é à toa que o salmista vai dizer que a presença de Deus, estar diante de Deus, ouvir a palavra de Deus, enchia os seus rins, os seus intestinos, as suas entranhas. A exposição da palavra de Deus precisa ser recebida em nossos corações como feito em Tessalônica, como palavra de Deus. Não é do campo da filosofia para que atinja somente a sua mente e retraga respostas aos seus problemas filosóficos do seu mundo universitário ou dos problemas filosóficos do seu colega de trabalho que está te questionando. A palavra de Deus preenche o seu ser e todo o vazio do seu ser, como Dostoiévski nos ensina, porque o vazio do coração do homem é exatamente do tamanho de Deus. É um vazio eterno. E somente Deus pode preencher esse vazio. E quando Paulo está redigindo a carta para a igreja de Colossos, Paulo está afirmando exatamente isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, a palavra apóstolo significa enviado. Enviado de Cristo Jesus por vontade de Deus. Meus irmãos, não importa se o seu próximo tem uma boa oratória ou não. Não importa se o seu pastor é gago ou não. Se você foi posto numa igreja que o único requisito é que Jesus seja o centro e o ensino seja bíblico, ele pode ser mudo e pregar em libras, mas é a palavra de Deus sendo anunciada. Ao abrir a Sagrada Escritura em uma igreja bíblica, em uma igreja que Cristo está no centro, é a palavra de Deus sendo anunciada e precisa ser recebida como palavra de Deus. É essa orientação de Paulo na sua inicial apresentação. Um homem enviado da parte de Jesus Cristo por vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Meu irmão, não somente é por meio de reconhecer como palavra de Deus, somente é reconhecido como palavra de Deus aqueles que são santos e fiéis em Cristo. Santos, kadosh, a raiz da palavra kad
em hebraico que significa separado, cortado. E fiéis porque é leal. Leal a quem? Ou em quem? A Jesus Cristo. Em Cristo. A fonte de santidade, a fonte de fidelidade, única e exclusivamente é Jesus Cristo. O que nos linka, o que nos conecta, o que nos mantém como igreja, única e exclusivamente, é a apresentação, é a exposição da verdade da Sagrada Escritura em Cristo Jesus, que nos faz santos e fiéis. Santos e fiéis. É diante desse cenário, meus irmãos, nos termos de um dos pais da igreja, Tertuliano, é no meio das filosofias, é no meio das ideologias, é no meio das razões humanas que a igreja de Colossos está sendo exposta. De um outro lado, é no meio dos ritos litúrgicos, dos rituais judaicos. De um lado as ideias, de um outro lado as práticas, e a igreja está no meio disso. Isso tudo entrando dentro da igreja de Colossos. Paulo se apresenta. Paulo coloca a condição a quem ele está escrevendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Paulo prepara o plano e aí ele diz: graça e paz. Meus irmãos, por que graça e paz? Graça, porque é um favor concedido. É um favor recebido da parte de Deus, para que possamos compreender a Deus, ao que Ele se revela por meio da Sagrada Escritura, e termos as condições de enfrentamento do mundo e dos seus falsos ensinos. Isso é graça. E paz, shalom, em hebraico, que é um dom, não é uma situação de espírito, não é uma condição emocional, não é uma percepção psicológica, mas é um dom concedido por Deus que não oscila, que não nos abandona, não nos deixa em meio às adversidades, mas que na canção de Lutero se apresenta como o nosso castelo forte em meio às artimanhas de Satanás. Paulo coloca os dois termos: graça vos é necessário da parte de Deus, e a paz, que é o dom também concedido por Deus. Para quê? Para que vocês possam enfrentar o que está no meio de vocês. Não importa se você é de direita ou de esquerda. Não me importa se você é advogado, médico, físico quântico, metafísico, sei lá que físico que você possa ser. A graça, a razão, a lógica da sua vida, da sua agenda de vida, funciona a partir do Evangelho de Cristo Jesus que está sendo anunciado, porque você e eu, como Jesus nos ensina, nós reconhecemos a voz do verdadeiro pastor, e não é as pessoas que estão ensinando aqui no púlpito. A voz do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo, quando exposto o Evangelho de Jesus por meio da Sagrada Escritura. Esta é a voz que a igreja de Colossos precisava ouvir em meio à cultura que estava se infiltrando e que estava literalmente atordoando os irmãos da igreja de Colossenses. É disso que Paulo está falando. É sobre perseverar até o fim sobre um evangelho que as pessoas vão achar que você é louco, que você é quadrado, que você está fora das condições humanas, que você tem que pintar a parede da sua igreja de preto, ou seja lá o que for. Mas que diante da Sagrada Escritura, tudo isso precisa estar sujeito
a anunciação da Sagrada Escritura e da verdade do Evangelho. A agenda da igreja funciona a partir da agenda de Cristo e do seu Evangelho, e não para dar respostas aos homens e das ciências humanas. É o inverso. É o inverso, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Somente alguém que reconheceu a graça, somente alguém que recebeu o dom de shalom, de paz da parte de Deus, pode reconhecer que tudo o que precisamos e que somos e o que pode vir não pode ser de outro Deus, senão aquele que enviou seu Filho encarnado para nos salvar. Somente alguém que foi alcançado pela graça e pelo dom da paz, podemos contemplar o seu favor e reconhecer quem Ele é, em meio às ilusões desse mundo das filosofias, das razões ou da performance religiosa que nos quer abraçar. E é exatamente disso que Paulo está falando para a igreja de Colossos. Perseverem no Evangelho de Jesus. Graça e paz vos sejam concedidos da parte de nosso Deus e Pai, porque é tudo o que vocês precisam para perseverar em meio à loucura do mundo que vai tentar vos engolir. Meus irmãos, o médico pode dizer que você vai morrer. A sua expectativa não está nessa vida. A sua esperança não está nesse mundo. Os homens podem tomar todas as riquezas que você pode ter ou reconhecer como sendo riquezas. As suas riquezas não são desse mundo. A igreja de Colossos estava tendo a sua mente atordoada por filosofias. E Paulo está dizendo, a resposta à mente de vocês não está nas filosofias. Está a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Não são os ritos e a performance religiosa que te levam a Cristo. Não é porque você ora, não é porque você vem na igreja, não é porque você jejua, não é porque você acorda de madrugada para orar, não é por causa da sua capacidade de performance religiosa, meu irmão. Não é porque você leu a Bíblia 50 vezes no ano. Não é isso. É por causa do Evangelho de Jesus Cristo, te arrebatando sobre quem você é e crucificando quem você é, crucificando a cultura e as ideias desse mundo para que Cristo resplandeça dentro de mim e de você. Esta é a luz do Evangelho. Não é porque você sabe muito da Escritura, é porque você sabe o que é necessário. Porque Cristo se revelou a você. É porque Cristo se apresentou a você. A igreja de Colossos era uma igreja que não tinha muitos experts lá, mas tinha uma carta sendo enviada para nortear a vida da igreja. E Cristo está se revelando a você por meio da exposição da Sagrada Escritura, para que você seja vocacionado intelectualmente, ou seja vocacionado a ser dona de casa, pedreiro, lixeiro, você sirva a Cristo aonde você está. É disso que Paulo está falando. É deste evangelho, meus irmãos, que precisamos ser cheios. Se você sabe muito de gramática, por favor, nos ensine como igreja. Se você é um bom pedreiro, nos ensine como igreja. Quando eu fui pintar minha casa, eu demorei quase 1 milênio, quase o que a Bíblia fala, um dia como 1000 anos para pintar um quarto. E o pastor Paulo comentando sobre o irmão Odair, para cuidar da mesa, gastou minutos. Para mim seria atravessar o deserto, 40 anos. Mas é por isso que Cristo constituiu uma igreja, um corpo. É por isso que Paulo está se apresentando
a igreja presbiteriana da aliança por meio da carta de Colossenses, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, não é só para a igreja lá em Colossos. Paulo está rasgando o tempo, a Sagrada Escritura rasga o tempo e se apresenta a nós hoje, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Vinhedo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Para nós finalizarmos, meus irmãos, Paulo está chamando a atenção dessa igreja e talvez você pense assim: uau, Vinhedo nunca vai receber a carta de Paulo, apesar de estar recebendo. Eu nunca vi esse pergaminho. Então a igreja de Colossos ouviu o evangelho, se prendeu ao evangelho, abraçou o evangelho pela anunciação de Paulo. E meus irmãos, não foi isso que aconteceu. Cerca de 10 anos depois, lembre-se, a carta provavelmente foi escrita nos anos 50, nos anos 60, 10 anos depois. Segundo João Calvino, e aí faço questão de citar João Calvino, para que não seja uma análise ou um juízo do pregador que vos fala. Segundo João Calvino, nos anos 60, do imperador romano Nero, foi manifesto um trágico e um nítido espelho do verdadeiro juízo de Deus sobre a igreja de Colossos. Meus irmãos, por não dar ouvido ao evangelho, nos anos 60 depois de Cristo, a igreja de Colossos foi totalmente destruída. E toda a região foi destruída por um terremoto. Aí você fala assim, ou se pergunte assim: Davidson, então quer dizer que por não ouvir o evangelho foram destruídos? Meus irmãos, não sou eu, e vou tomar a licença de falar para você que não sou eu quem vai afirmar isso. Mas nos termos de João Calvino, isso foi um nítido espelho do verdadeiro juízo divino sobre uma igreja que recebeu a carta de Paulo e não deu ouvidos ao evangelho. Meus irmãos, talvez nós não precisamos de um terremoto acontecer em Vinhedo. Uma placa tectônica que o Brasil está bem no meio de uma inteiriça, Deus dá um teco e a gente aprender a voar. Talvez não é isso. Mas talvez o meu e o seu coração está inundado de ideias, de ritos, de práticas religiosas que estão nos conduzindo ao inferno e não a ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas em contrapartida ao meu e o seu coração que aqui estamos hoje, Paulo faz uma saudação inicial. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Vinhedo, que estão recebendo a carta de Colossos. Graça e paz. Graça e paz que vos seja necessário da parte de Deus para enfrentar o mundo ao qual estamos expostos. Isso é o que Paulo enche os nossos corações e que precisamos ouvir hoje, na saudação do verso 1 e 2. Graça e paz transborde em nossos corações, para que nós possamos sair daqui hoje juntos, estar aqui hoje juntos, sabendo qual é o nosso papel na anunciação do Evangelho de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus,
Obrigado